Seu filho não mentiu. Eu ouvi o que você falou com ele. A frase saiu baixa, mas firme. Sem tremor, sem ódio. E mesmo assim silenciou uma sala inteira. A música cessou. Os risos congelaram. Até os garçons pareceram pausar o passo. Era para ser apenas mais uma festa infantil luxuosa em Alphaville, com brinquedos infláveis importados, doces personalizados e convidados vestindo mais grife do que conforto. Mas quando Felipe Brandão, milionário da tecnologia, expôs publicamente a babá de seu filho, durante uma crise sensorial do menino, tudo mudou. Você não é nada além da babá. Não interfira de novo. Ele precisa de educação, não de colo de pobre. O tom foi seco, o olhar duro. Jéssica abaixou os olhos. Por alguns segundos pareceu aceitar a humilhação, mas antes de virar as costas falou, e foi essa frase, simples, verdadeira, irrefutável, que rachou algo dentro de Felipe, e dentro de todos que ouviram. Se essa frase também mexeu com você, compartilha essa história com alguém que precisa entender o valor do respeito. E conta nos comentários, você já viu alguém ser humilhado assim e manter a dignidade? Felipe não entendeu de imediato o impacto daquelas palavras. Tentou rir, minimizar. Ela está nervosa, não sabe o que diz. Alguns amigos riram sem graça. Outros fingiram não ouvir. Mas havia algo no ar. Algo que ele não controlava mais. Naquela mesma noite, ao tentar brincar com o filho, o menino virou o rosto. Nicolas, de apenas 6 anos, recusava o toque do pai, repetindo em voz baixa, "Não quero, papai bravo." As palavras doíam mais do que ele admitiria. Jéssica, ao lado, apenas observou. Cumpriu sua função com profissionalismo, mas sem olhar nos olhos de Felipe. E isso o incomodou mais do que gostaria. Era como se ela visse através dele, não o CEO carismático dos eventos, mas o homem pequeno por trás da máscara. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe perdeu o controle. E não era do mercado, era da própria casa. No dia seguinte, a rotina parecia igual, mas tudo tinha mudado. Felipe acordou cedo, revisou os e-mails, colocou sua camisa de linho favorita e desceu para o café da manhã com o filho. Tentou agir como se nada tivesse acontecido, como se pudesse simplesmente voltar à narrativa que construía para o mundo. De pai presente, empreendedor de sucesso, homem equilibrado. Mas Nicolas não quis sentar ao lado dele. Ficou grudado na perna de Jéssica, com os olhos atentos e desconfiados. Quando Felipe tentou fazer um elogio forçado à babá, chamando-a de valente, ela apenas sorriu com os lábios, sem os olhos. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Jéssica não o desrespeitava, mas também não o poupava mais com sorrisos falsos. Era como se a cortina tivesse caído. E pela primeira vez Felipe começou a sentir o peso de não ser mais admirado dentro da própria casa. As mensagens da escola começaram a chegar discretamente, como sinais de fumaça. A professora mandou um e-mail dizendo que Nicolas estava mais quieto que o normal, evitava interações e chorava com facilidade. Um relatório do terapeuta ocupacional mencionava indícios de estresse emocional relacionado ao ambiente familiar. Felipe leu aquilo como quem lê um contrato perigoso, tentando encontrar brechas para não se responsabilizar. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que a noite da festa tinha deixado marcas, não só em Jéssica, mas no menino. Tentou ligar para a mãe de Nicolas, que mora em outro estado e tem a guarda parcial, mas a conversa foi protocolar. Talvez você devesse escutar mais o que a babá tem a dizer, ela sugeriu. Ele desligou irritado, mas a frase ficou martelando. Escutar. Ele que falava tão bem em palestras, sabia escutar? Felipe passou a chegar mais cedo em casa. Não por saudade do filho, ele ainda não sabia reconhecer isso, mas por uma inquietação que não dava trégua. Pegava o jornal, mas não lia. Ligava à televisão, mas não ouvia. Sentava-se no sofá e apenas observava, como quem tentava decifrar um idioma desconhecido. Viu Jéssica sentada no chão com Nicolas, mostrando cartões com desenhos e sons. Cada vez que o menino apontava algo, ela celebrava com um entusiasmo sereno. "Muito bem, Nico. Você ouviu o passarinho?" E ele sorria, um sorriso de dentro, que Felipe não via há semanas. O pai observava tudo em silêncio, tentando entender como aquela mulher, a mesma que ele desvalorizou publicamente, era a única ponte real entre ele e o filho. Sentiu um aperto no peito. Não era ciúme, era vergonha. Jéssica, por sua vez,
Não mudava sua rotina. Chegava sempre pontual, preparava os alimentos com cuidado, respeitava o espaço de Nicholas, acompanhava as terapias e preenchia os relatórios da escola com precisão. Mas com Felipe, a cordialidade era fria, distante. Não havia mais olhares cúmplices, nem sorrisos diplomáticos. Ela respondia o necessário, olhava nos olhos apenas quando necessário, e isso o desconcertava. Felipe estava acostumado a ser bajulado, elogiado, obedecido. Nunca soube lidar com alguém que não se impressionava com seu sobrenome. Começou a reparar nas mãos dela, firmes, calejadas, nos olhos, atentos mas cansados, e em como Nicholas a chamava de Jessie, com um carinho que ele mesmo nunca conseguiu evocar. Era como se o filho falasse uma língua que só ela entendia, e isso o feria mais do que qualquer crítica pública. Na sexta-feira seguinte, durante uma reunião por vídeo com investidores da Europa, Felipe teve um lapso. Enquanto um dos sócios explicava as métricas do trimestre, ele desviou o olhar para a tela secundária do celular, onde Jéssica aparecia ao fundo, brincando com Nicholas no jardim. O menino corria descalço pela grama, e a babá acompanhava com um sorriso contido, mas presente. Era um momento simples, quase banal, mas aquilo doeu. Doeu porque ele percebeu que nunca estivera ali daquele jeito. Nunca ajoelhou-se no chão para ouvir uma explicação infantil. Nunca largou o celular para dar atenção total. E pela primeira vez, teve que admitir, não era só que ele não sabia amar o filho, que talvez ele nunca tenha tentado de verdade. Desligou a câmera da reunião antes do fim e ficou ali, encarando o reflexo na tela preta. Pela primeira vez, não gostou do que viu. Na semana seguinte, Felipe propôs algo inédito. Pediu para acompanhar Jéssica em uma das visitas à escola de Nicholas. Ela estranhou, mas não recusou. Chegaram juntos, mas não como uma família, e sim como dois mundos que ainda tentavam se entender. Durante a conversa com a pedagoga, Felipe se manteve em silêncio. Observava como Jéssica explicava detalhes do comportamento do menino com precisão e afeto. Como falava sobre estímulos, respostas, preferências sensoriais. A professora elogiou o progresso de Nicholas em determinadas atividades e, com cuidado, sugeriu: ele responde muito melhor em ambientes onde se sente seguro, e parece que a Jéssica é esse lugar seguro. Felipe engoliu seco. A frase não era uma crítica, mas doeu como uma. Ao sair da reunião, ele caminhou ao lado da babá por alguns metros em silêncio. Quis dizer algo, agradecer talvez, mas só conseguiu soltar um obrigado seco e envergonhado. Ela apenas assentiu, sem parar de andar. Naquela noite, Felipe não saiu para jantar com os colegas do clube. Pediu comida em casa e ficou observando Nicholas brincar com massinha na sala. Tentou se aproximar com um molde de estrelinha, mas o filho apenas o olhou e empurrou a massinha para o lado sem dizer nada. Deixa o papai brincar também, filho, disse ele num tom forçado de leveza. Nicholas balançou a cabeça e respondeu baixinho: Jessie faz dinossauro melhor. Aquilo foi uma facada. Não pela comparação, mas porque era verdade. Felipe era um estranho tentando forçar intimidade. Deu um passo para trás e ficou apenas olhando. Jéssica, do canto da sala, notou o momento. Não disse nada, apenas observou. E pela primeira vez, Felipe sentiu que não era ela quem precisava mudar. Era ele. E não fazia ideia de como começar. No sábado de manhã, ele acordou mais cedo que o normal. Foi até a cozinha e encontrou Jéssica preparando o lanche do Nicholas. Você sempre coloca maçã com canela, né? Perguntou tentando puxar conversa. Ela não respondeu de imediato. Ele não gosta da textura pura. A canela distrai o paladar. Felipe assentiu surpreso. Eu nunca teria pensado nisso. Jéssica então o encarou por um breve segundo, porque nunca tentou perguntar. O silêncio entre eles se esticou por alguns segundos. Não havia agressividade na resposta dela. Só verdade. E foi nesse instante que Felipe sentiu o chão se abrir debaixo do ego. Aquela mulher que ele julgou sem preparo era a única que realmente se preparava todos os dias para entender o que ninguém mais tentava ouvir. E ele sabia. Sabia que precisava dela. Não como funcionária, mas como bússola. Felipe passou o domingo inteiro em casa. Algo raro para alguém acostumado a viver em função de resultados e status. Tentou não ser invasivo, mas observava tudo. O jeito como Jéssica ajeitava os fones no ouvido do Nicholas para suavizar os sons do ambiente.
como explicava com paciência cada detalhe do mundo ao redor, como usava metáforas visuais para ensinar, transformar momentos simples em aprendizado. Felipe se pegou anotando mentalmente tudo aquilo. Na segunda-feira, comprou um livro sobre paternidade atípica e leu durante a madrugada. Chorou em silêncio ao ler um trecho que dizia: a criança autista não precisa ser curada, ela precisa ser compreendida. Lembrou do filho dizendo que ele era um papai bravo. Lembrou da frase de Jéssica: eu ouvi o que você falou com ele. E pela primeira vez admitiu. Ela estava certa, totalmente certa. Na terça, ele chegou do trabalho mais cedo e encontrou a casa vazia. Jéssica tinha levado Nicholas para uma consulta. Usou aquele tempo para vasculhar algo que evitava há tempos: os desenhos do filho. Abriu uma gaveta da escrivaninha e viu vários papéis com formas desconexas, cores intensas e pequenas frases rabiscadas. Num deles, havia 2 bonecos, nome Jesse, escrito com letras tortas, sorrindo. O outro com um traço vermelho sobre o rosto, sem nome. O impacto daquela imagem foi devastador. Aquilo era mais do que um desenho infantil. Era um retrato emocional. Sentou-se no chão e ficou ali, por minutos, olhando para aquele papel como se tentasse decifrar a si mesmo. Quando Jéssica voltou, ele apenas a encarou da porta da sala. Você pode me ensinar a me aproximar dele, de verdade? Ela não respondeu de imediato. Apenas colocou a bolsa no gancho, respirou fundo e disse: se for para tentar de verdade, eu ensino. Os dias seguintes foram diferentes, não por grandes gestos, mas por pequenos silêncios respeitados. Felipe começou a acompanhar Jéssica nas rotinas do Nicholas. Sentava-se no chão, mesmo sem saber brincar. Escutava, mesmo sem entender tudo. Errou várias vezes. Falou alto demais, interrompeu o tempo da criança, tentou acelerar um processo que é, por natureza, lento. Mas Jéssica estava ali, corrigia sem humilhar, orientava, sem impor. Era firme, mas humana. E foi nessa nova postura que algo começou a mudar. O menino, aos poucos, começou a buscá-lo com o olhar. Encostava o ombro, dividia um brinquedo. Uma noite, colocou um dos fones no ouvido do pai, como quem dizia: ouve o mundo do meu jeito? Felipe chorou. Não por tristeza, mas porque finalmente escutava. Numa tarde, Jéssica chegou cansada, com os olhos levemente inchados. Felipe percebeu, mas não comentou de imediato. No fim do dia, ofereceu carona até a estação. Ela hesitou, mas aceitou. No carro, o silêncio era confortável. Até que ele perguntou: você tá bem, Jéssica? Ela virou o rosto para a janela. Tô viva, né? Já é muito. E ficou nisso. Ele não insistiu. Apenas a deixou no portão e disse, com um respeito novo na voz: se um dia quiser falar, tô aqui. Jéssica não respondeu, mas naquela noite, ao chegar em casa, encontrou uma mensagem dele com o link de um vídeo sobre autismo e uma frase simples: tô estudando, quero fazer melhor. Pela primeira vez, ela sorriu ao ler algo vindo dele. No fim daquela semana, Felipe surpreendeu Jéssica ao chegar em casa com uma caixa grande. Dentro, materiais sensoriais, brinquedos adaptados e livros infantis recomendados pela terapeuta. Pedi ajuda a uma especialista. Espero que isso ajude o Nico. Ela olhou para os objetos, depois para ele. É a primeira vez que alguém da família dele pergunta o que ele realmente precisa. Foi a primeira frase que ela disse olhando direto nos olhos de Felipe desde o dia da festa. E aquele olhar não era de raiva, era de reconhecimento. Pela primeira vez, ela viu esforço onde antes havia apenas arrogância. Felipe não sorriu, apenas assentiu, com o peso de quem começa a entender que empatia não se compra, se constrói. No sábado, Jéssica não apareceu. Felipe estranhou, ligou, mandou mensagem, nada. À tarde, recebeu uma ligação da mãe dela, avisando que a babá havia passado mal no caminho do trabalho e estava no pronto-socorro. Sem pensar 2 vezes, ele foi até lá. Esperou horas na recepção até que ela fosse liberada. Quando a viu sair, abatida, com os olhos opacos de exaustão, sentiu um nó na garganta. Você devia estar com sua filha, não aqui. Jéssica deu um meio sorriso. Eu sei, mas o Nico também é meu, de um jeito que ninguém entende. Felipe não soube o que responder. A única coisa que fez foi pegar a bolsa dela e dizer: hoje você vai descansar, amanhã eu cuido dele. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa.
mas não discutiu. Pela primeira vez confiou. No domingo, Felipe preparou o café da manhã, queimou 2 torradas, derrubou o leite e esqueceu o suco no freezer. Mas Nicolas estava ali, curioso, observando cada gesto. Quando o pai colocou as frutas no prato em forma de carinha sorridente, o menino soltou uma risada baixa. Era a primeira vez em muito tempo que riam juntos, sem intermediários. Depois, passaram a manhã com blocos de montar. Felipe seguiu as dicas de Jéssica. Não forçar interação, respeitar o tempo do filho, permitir o silêncio. Aos poucos, Nicolas se soltou, tocou o rosto do pai, encostou a testa na dele, e foi nesse instante que Felipe entendeu. O amor não nasce do controle, ele floresce na presença. Na segunda-feira, Jéssica voltou. Estava melhor, mas ainda visivelmente cansada. Ao chegar, encontrou a sala arrumada, os brinquedos organizados, e Nicolas assistindo calmamente a um vídeo educativo com fones. Felipe estava ao lado, com um bloquinho nas mãos, fazendo anotações. A terapeuta falou sobre o som de fundo. Reduzi os estímulos visuais como você me ensinou. Jéssica ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou. Você escutou mesmo. Ele apenas respondeu. Ainda tô aprendendo, mas quero continuar. Ela assentiu. E naquele momento algo dentro dela também cedeu. Uma camada de resistência, uma trincheira construída ao longo de anos de humilhação, começou a desmoronar. Não por sedução, mas por coerência. Ele estava de fato tentando mudar. Com o tempo, a relação entre os três começou a se equilibrar. Felipe não exigia mais que Jéssica fosse invisível. E Jéssica não precisava mais esconder sua inteligência para ser tolerada. Ela passou a sugerir ajustes na rotina, e ele aceitava. Discutiam ideias, compartilhavam leituras, trocavam experiências. Nicolas, no centro disso tudo, parecia florescer. As crises sensoriais diminuíram. Os sorrisos aumentaram. A terapeuta comentou numa das sessões. O vínculo entre ele e vocês é o maior avanço terapêutico que já vi. Aqui, Jéssica se emocionou. Felipe também. Mas, diferente de antes, ele não se escondeu atrás do orgulho. Disse, foi ela que ensinou a gente a chegar até aqui. E pela primeira vez, Jéssica acreditou que aquele homem estava mesmo mudando. Numa manhã fria, enquanto colocava o casaco em Nicolas, Jéssica se atrapalhou com o zíper. Felipe se aproximou e ajudou com delicadeza. A Luísa já tá bem? Perguntou, referindo-se à filha de Jéssica. Ela assentiu, melhorando. Febre baixou ontem. Ele então, disse sem rodeios. Você já pensou em trazer ela pra cá? Temos espaço, e talvez ela sinta falta de você tanto quanto o Nico. Jéssica ficou sem palavras. Durante um segundo, todos os alertas internos acenderam. Já tinham lhe prometido estabilidade antes, e sempre cobraram tudo em dobro depois. Mas o olhar de Felipe não tinha arrogância, tinha verdade. Pensa com calma, ele completou, e saiu do quarto. Jéssica ficou ali parada, abraçando o casaco do filho como se fosse uma chance nova, daquelas que a vida raramente dá mais de uma vez. Na semana seguinte, Jéssica trouxe Luísa para conhecer a casa. A menina, tímida, agarrada à barra da saia da mãe, demorou para se soltar, mas bastou ver Nicolas com um bloquinho de desenho para se aproximar. Ele olhou para ela, depois para a mãe, e disse com clareza surpreendente, pode brincar. Jéssica se arrepiou. Nicolas quase nunca tomava iniciativa com outras crianças. Felipe assistiu à cena do corredor, com um leve sorriso nos lábios. Acho que eles vão se dar bem, murmurou. No fim do dia, enquanto levava as duas até o portão, perguntou novamente. E então, você acha que poderia funcionar? Jéssica, com o olhar cansado mas calmo, respondeu. Pode, mas só se for com respeito. Porque minha filha não vai crescer num lugar onde a mãe dela é tratada como invisível. Felipe apenas disse, nunca mais. Os dias seguintes foram de adaptação. Luísa passou a vir algumas tardes por semana. Jéssica continuava cumprindo suas funções com a mesma excelência, mas agora havia algo novo na casa, calor humano. Felipe, antes obcecado por performance, passou a valorizar a presença. Acordava mais cedo, fazia café, lia histórias. Começou a frequentar as sessões de terapia do filho. À noite, lia com ele livros sobre sentimentos. Uma vez, Nicolas apontou para uma figura de tristeza e disse, você era esse, agora tá virando esse aqui. E mostrou a imagem da empatia. Felipe não aguentou. Chorou ali mesmo, no tapete da sala, com o filho no
colo. Jéssica assistiu de longe, e pela primeira vez, sentiu que aquela casa não era mais só um trabalho. Era um lugar onde sua existência finalmente fazia sentido. Em uma noite de sexta-feira, Felipe convidou Jéssica para jantar, não como patrão, mas como alguém que queria agradecer. Ela recusou no início, desconfiada, mas ele insistiu. Não é sobre romance, é só sobre gratidão. E escuta. Sentaram-se no quintal da casa, com as crianças dormindo e o céu limpo sobre Alphaville. Felipe serviu chá, colocou uma playlist calma e ficou em silêncio por alguns minutos. Eu queria que você soubesse que aquele dia na festa me quebrou por dentro e que foi o melhor que podia ter me acontecido. Jéssica não sorriu, apenas olhou nos olhos dele, firme. A maioria dos homens só muda depois que machuca alguém. Você teve sorte de que eu continuei aqui, mas nem todo mundo tem essa chance. Felipe assentiu. Ele sabia que naquele momento ela não precisava de flores, precisava de respeito. Nos dias que se seguiram, a harmonia da casa se firmou. Nicholas progredia, Jéssica estava mais leve, Luísa se adaptava bem, mas o que ninguém via, o que nem o Instagram mostrava, era a transformação interna de Felipe. O homem que antes gritava por controle agora calava para ouvir. O executivo de fala afiada agora perguntava antes de decidir. O pai distante agora sabia o nome das músicas favoritas do filho. Certa manhã, ao se despedir das crianças, Jéssica ouviu Nicholas dizer: "Jessie, o papai agora é legal." Ela travou por um segundo, depois se virou para Felipe e disse: "Continua sendo, porque se você errar de novo, eu vou embora." E não foi uma ameaça, foi uma promessa, daquelas que se dizem com a alma. E ele entendeu, porque agora ele escutava. Na reunião do conselho da empresa, um dos sócios comentou que Felipe estava mais calado ultimamente. Outro disse que ele parecia menos agressivo nas decisões. Ele apenas sorriu, sem explicar, porque ninguém ali sabia o que ele estava vivendo fora dos gráficos e metas. Ninguém ali sabia que, naquela manhã, ele parou tudo para acompanhar Nicholas numa consulta sensorial, nem que havia aprendido a montar uma rotina visual com a ajuda da babá, e que agora sabia preparar o mingau exatamente do jeito que o filho gostava. Aquilo não rendia manchetes, mas rendia paz, e pela primeira vez, Felipe começou a entender o que era ter orgulho de si mesmo, não pelo que conquistava, mas pelo que se permitia sentir. No sábado à tarde, Felipe saiu com os dois pequenos para o parque. Jéssica observava de longe enquanto ele ajudava Nicholas a subir no escorregador e segurava Luísa pela mão. Era uma cena simples, mas para ela era quase inacreditável. Há meses, aquele homem mal sabia como se comunicar com o próprio filho. Hoje se ajoelhava no chão, sujava a roupa, ria com os dois. Quando voltaram para casa, ela preparou um lanche e os três comeram juntos. Depois, Felipe lavou a louça, sem alarde, sem plateia, só porque entendeu que ali, naquele gesto, também morava o amor. E quando Jéssica se preparava para ir embora, ele disse, com a voz firme mas serena: "Obrigado por não ter ido embora aquele dia. Se tivesse ido, eu teria perdido o melhor que podia acontecer na minha vida." Na segunda-feira seguinte, a diretora da escola de Nicholas chamou Jéssica e Felipe para conversar. O comportamento do Nico mudou de forma impressionante. Ele está mais participativo, mais seguro, e pela primeira vez falou espontaneamente em sala. Felipe arregalou os olhos. "Ele falou?" A diretora sorriu. "Sim, disse me ajuda, por favor." Quando não conseguia fechar a mochila. Parece simples, mas é gigante. Felipe não conseguiu conter a emoção. Seus olhos se encheram. Olhou para Jéssica, que apenas assentiu com os olhos marejados. Era ela quem havia ensinado cada gesto, cada palavra, cada passo. Era ela quem escutava até o silêncio de um menino que só precisava de alguém que não tentasse consertá-lo. E, agora ele estava falando, porque enfim sentia-se seguro para existir. Na volta para casa, o silêncio no carro era denso, mas não desconfortável. Felipe dirigia devagar, processando tudo. "Você sabe que salvou ele, né?" disse de repente. Jéssica respirou fundo. "Eu só estive ali. Quem salvou foi ele mesmo. Eu só escutei o que ninguém queria ouvir." Felipe parou o carro em frente à casa, mas não desligou. "E quem te escuta, Jéssica?" A pergunta pairou no ar. Ela o olhou com surpresa. Depois,
Desviou o olhar para a rua. Ninguém. Mas tudo bem, eu me escuto. Já é mais do que tive a vida inteira. Felipe segurou o volante com força. Quis dizer que agora ela não estava mais sozinha, mas não disse, porque sabia que ela não precisava de promessas, precisava de atitudes. E isso ele ainda estava aprendendo a oferecer. Certa noite, Nicholas teve uma crise intensa. Chorava, se debatia, recusava qualquer toque. Jéssica estava fora, e Felipe se viu sozinho. O desespero bateu. Tentou ligar, sem sucesso. Lembrou dos vídeos que assistiram juntos, das técnicas, do que ela dizia. Não tenta calar a crise, escuta ela. Desligou as luzes, reduziu o som do ambiente, sentou-se no chão, longe, mas visível. Não forçou. Apenas respirou fundo e esperou. Aos poucos o menino foi se acalmando. Arrastou-se devagar até o pai e deitou a cabeça no colo dele. Felipe não conteve o choro. Era a primeira vez que ele mesmo conduzia o filho de volta à calma. Naquela madrugada, escreveu uma mensagem para Jéssica. Acho que hoje pela primeira vez eu fui pai de verdade. No dia seguinte, Jéssica chegou e encontrou Felipe diferente. Não só mais calmo, mas mais inteiro. Ele a esperava com um envelope nas mãos. Não é salário nem bônus, é só reconhecimento. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma cópia do contrato de uma nova posição. Coordenadora de desenvolvimento infantil, com salário maior, carga horária reduzida, auxílio para Luísa e participação em decisões pedagógicas da casa. Jéssica leu em silêncio. Depois olhou para ele. Você sabe que não precisava me dar um título para me respeitar, né? Felipe assentiu envergonhado. Eu sei, mas às vezes a gente precisa formalizar o que o coração já entendeu. Ela sorriu, pela primeira vez, sem resistência. E ali, naquele sorriso, ele soube. A ponte estava firme. E a travessia estava sendo feita, passo a passo, com verdade. O tempo passou. Nada de contos de fadas, apenas a rotina. Agora mais humana, mais respeitosa, mais real. Nicholas seguia com altos e baixos, como qualquer criança neurodivergente. Mas agora tinha uma rede. Felipe, por sua vez, passou a palestrar menos sobre sucesso e mais sobre escuta. Em uma dessas palestras, foi questionado sobre liderança. Ele respondeu, liderar hoje para mim é saber calar a própria voz para ouvir a de quem nunca teve espaço. E sem citar nomes, contou a história de uma mulher que o ensinou a ser pai. Ela não me deu conselhos, ela me mostrou o caminho ficando firme, mesmo quando eu a humilhei. E graças a ela, meu filho falou, não por mágica, mas por segurança. A sala ficou em silêncio, como na festa, mas dessa vez era admiração. Não constrangimento. Na volta para casa, encontrou Jéssica no quintal, regando as plantas com Luísa. Nicholas corria ao redor, fingindo ser um avião. Como foi a palestra? Ela perguntou, sem tirar os olhos da terra molhada. Importante, ele respondeu. Mas nada mais importante que isso aqui. Ela sorriu, sem romantizar. Você sabe que essa paz não é garantia, né? Felipe assentiu. Sei, mas agora eu sei cuidar dela. Ficaram ali por minutos, em silêncio. Ele não tentou invadir, ela não tentou fugir. Era uma relação sem amarras, sem hierarquia forçada. Apenas duas pessoas que se permitiram existir além dos rótulos. E duas crianças que finalmente tinham adultos inteiros por perto. Pela primeira vez, aquela casa parecia completa. Não perfeita, mas viva. Algumas semanas depois, uma amiga da escola de Nicholas comentou com Jéssica. Nunca vi ele tão bem, o que mudou? E ela respondeu com a voz calma. Ele foi ouvido. A mulher sorriu sem entender totalmente, mas Jéssica sabia que aquela frase carregava tudo. Em casa, Felipe escutava os dois filhos, porque agora era assim que ele via Luísa também. Rirem juntos na sala. Eles têm um idioma próprio, ele comentou certo dia. Tem sim, Jéssica respondeu. E você tá aprendendo a falar. Era verdade. Ele não era mais o homem que precisava de controle. Era alguém que descobriu o valor da presença. Alguém que entendeu que às vezes calar o próprio ego é o maior ato de amor. Na noite do aniversário de Nicholas, Felipe fez questão de não repetir o erro do ano anterior. Nada de festa grandiosa. Apenas um piquenique no quintal com as duas crianças. Jéssica, alguns amigos da escola e bolo de cenoura com cobertura grossa. Quando o menino soprou a vela, olhou para o pai e disse, Papai, agora você é legal.
Felipe tentou segurar, mas chorou. Não por fraqueza, mas por gratidão. Olhou para Jéssica, que sorria do outro lado da toalha estendida. Obrigado por ter ficado. Ela apenas respondeu: eu fiquei, porque você escutou. E naquela simplicidade Felipe entendeu. Não era sobre conquistas nem sobre redenção pública. Era sobre ter aprendido, enfim, a ser alguém que merecia estar ali. Meses depois, Felipe encontrou por acaso uma das convidadas da antiga festa, aquela do escândalo. Ela comentou: lembra daquela frase da babá? Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Ele sorriu. Ficou na minha vida inteira. Porque foi ali, naquela frase dita sem gritar, que tudo começou a mudar. Seu filho não mentiu. Eu ouvi o que você falou com ele. Não era só uma denúncia. Era uma convocação. A um outro jeito de ser pai, de ser homem, de ser gente. Felipe, que passou a vida treinando oratória, nunca mais esqueceu o poder de uma frase dita com verdade. Porque algumas verdades não precisam de volume. Elas só precisam ser ouvidas. Hoje, Jéssica continua trabalhando na casa. Mas não como babá, como educadora, como ponte, como presença. Luísa tem o próprio quarto. Nicolas fala pouco, mas sente muito. E Felipe, bem, Felipe ainda erra, mas agora aprende e escuta, porque entendeu que o amor não é conquista, é consequência. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar que o respeito transforma. E conta nos comentários quem foi a pessoa que te ensinou a escutar de verdade.